Salvadora, esperando por tu amor. Paulina se afasta de Edmundo e relembra que não quer que Paola se prejudique. Willy não liga para a presença de Stephanie na delegacia e pede as chaves do carro. Willy agradece a Cabanhas e o advogado sugere que ele agradeça aos irmãos Bracho. Felipe entrega um envelope urgente para Rodrigo. Elvira telefona para o escritório e Rodrigo atende. A enfermeira repassa o pedido de Paola de ver Piedade. Rodrigo comunica a Carlos Daniel que Willy foi solto e que Paola quer ver a vovó. Enquanto dirige, Edmundo se dá conta de que está apaixonado por Paulina. Enquanto isso, Paulina lamenta caso Edmundo esteja apaixonado por ela, já que esse é um amor impossível, pois ela só ama Carlos Daniel. Rodrigo se depara com um documento transferindo os 2 milhões emprestados por Douglas para Paulina. Ele fica chocado. Piedade conforta os bisnetinhos, que estão doidos para ver a mamãe. Carlos Daniel aparece e pede para falar com a avó. As crianças se retiram. Carlos Daniel comunica à vovó que Paola quer vê-la para pedir perdão. Paola pergunta a Elvira se Carlos Daniel ligou e a enfermeira nega, mas lembra que já passou o recado ao irmão dele. Paola tem certeza de que vovó Piedade vai cair no seu teatro e vai ajudá-la a voltar para casa. Willy entra em casa lembrando que é homem e Viviana é uma oferecida. Stephanie propõe o divórcio para que ele se case com ela. Abigail pressiona Viviana para irem logo à delegacia, mas ela quer que o canalha se redima com ela ou, do contrário, não vai a lugar nenhum. Carlos Daniel assume para a vovó que perdoar Paola é muito difícil. Piedade lembra que Jesus perdoou os inimigos, então ela vai sim. Carlos Daniel avisa que a vovó está proibida de levar seus filhos para ver a bruxa. Willy jura que ama Stephanie, mas ela grita que é mentira. Ele avisa que vai se matar se Stephanie não voltar para ele. Willy se ajoelha e exclama que é uma vítima de Viviana. Stephanie manda o marido ir ter filhos com a operária e garante que mesmo que os dois se divorciem, ele não vai ter 1 centavo do dinheiro dela. Willy tenta argumentar, mas Stephanie avisa que tem nojo dele e sai. Willy quase explode. Verônica atesta que agora os 2 milhões são de Paulina. Rodrigo percebe que agora a fábrica deve a Paulina. Verônica se alegra de Paulina agora ser milionária. Rodrigo percebe que Paulina é praticamente a nova dona da fábrica. Eles lamentam por ela estar podre de rica e presa. Clemência entrega para Emiliano uma carta para Paulina e um alvará de soltura para Antônia. Paulina estranha ao ver Eulália na enfermaria de volta, mas vai logo mostrando o tanto de coisa nova que chegou para lá. Emiliana aparece com um envelope para Paulina. Paulina brinca que aquilo ali deve ser sua sentença de morte. Emiliana também mostra o alvará de soltura de Antônia. Paulina se alegra e pede para acompanhar a carcereira para dar a notícia. Rodrigo conta para Piedade por telefone que Paulina ganhou os 2 milhões de dólares de Douglas. Piedade adora saber disso, pois tem certeza de que vai render bem mais. Olinda recomenda que Antônia não brigue com Paulina. Paulina mostra para Antônia que Emiliana carrega em mãos o alvará de soltura dela. Emiliana ressalta que isso só foi possível graças a Paulina, portanto, ela merece agradecimento. Paulina dispensa qualquer obrigada, mas Emiliana insiste. Antônia aceita e se desculpa com Paulina por tudo. Paulina estende a mão e Antônia se reconcilia com ela. Piedade fofoca com os empregados que Paulina é praticamente a nova dona da fábrica. Adelina acha que as coisas vão se complicar, mas Piedade fica feliz de Paulina ser agora a autêntica dona da casa. Piedade segue fofocando e lembra que Paola quer lhe pedir perdão. Adelina recorda que a megera causou a embriaguez de Piedade, mas a vovó sabe que é tão culpada quanto ela. Em seguida, Carlos Daniel busca Piedade para levá-la para visitar Paola. No caminho, Piedade revela que Douglas Maldonado doou o dinheiro que emprestou à fábrica para Paulina. Emiliana entrega a carta para Paulina. Ela abre e fica surpresa. Carlos Daniel lamenta por Paulina estar presa e não poder desfrutar do dinheiro doado por Douglas, que deve conhecê-la muito bem. Elvira avisa a Paola que o marido dela e a avó dele chegaram. Paola se senta na cadeira e começa o teatro. Piedade se anuncia para Paola junto a Carlos Daniel.
Paola balbucia o nome da vovó, a chamando de querida. Paulina lê para Eulália e Emiliana que recebeu a doação de Douglas Maldonado dos 2 milhões, junto com a casa dele. Ela não entende como isso aconteceu. Eulália acha que ela pode sair o quanto antes, mas Paulina afirma que isso não afeta o seu coração. Paola finge dificuldade para alcançar a mão de Piedade. Ela fala muito pausadamente que está viva e chama Carlos Daniel. Paola pede para sentir o calor dele. Carlos Daniel aperta a mão de Paola contrariado. Eulália adverte a Paulina que Silvano vai fazê-la pagar, pois está muito quietinho. Paulina afirma não ter medo do bode velho. Paola regozija com a mão de Carlos Daniel apertando a sua. Ele se solta e afirma que já vai embora. Paola pede perdão para Piedade e ela a perdoa. Paola se faz de sofrida, afirmando estar muito sozinha e que espera voltar para sua casa. Stephanie conta para Patrícia que brigou horrores com Willy. Patrícia revela que foi pedir para Viviana tirar a denúncia e aconselha Stephanie a tentar também. Paola pergunta se os dois pretendem deixá-la na clínica. Carlos Daniel faz sinal negativo para Piedade. Paola relembra ao marido que é esposa dele e tem direito de voltar. Stephanie se recusa e culpa Paulina por todos os irmãos terem se voltado contra ela, evitando a demissão de Viviana muitos capítulos atrás. Patrícia revela que Paulina é a nova acionista majoritária da fábrica. Paulina admite para Tamara que está com medo da retaliação de Silvano, principalmente se ele atingir Mendive. Tamara espera que Silvano vá para um lugar onde nunca mais machucará ninguém. Paulina estranha o comentário. Stephanie opina que Douglas e Paulina eram amantes e duvida muito que isso seja um ato de caridade. Ela decide se resolver com Viviana. Piedade convoca Rodrigo para uma reunião sobre o dinheiro de Douglas. Ele avisa que já está indo. Piedade nota Carlos Daniel pensativo, mas ele nega que esteja com alguma coisa. Stephanie chega na porta da vila e dá de cara com Abigail. Ela pergunta onde Viviana mora. Abigail se apresenta como madrinha de Viviana. Stephanie se apresenta como a esposa de Willy e pergunta quanto Viviana vai querer para deixá-lo em paz. Piedade pede para conversar com os netos sobre o assunto de Douglas. Carlos Daniel se revolta e assume que por ele pagaria logo esse empréstimo, pois não vê com bons olhos um homem dar 2 milhões de dólares a uma mulher por pura bondade. Piedade pergunta se ele realmente está achando que Paulina e Douglas tiveram uma relação. Carlos Daniel tem certeza que sim. Abigail chama Willy de sem vergonha e irresponsável, portanto ele só vai poder resolver as coisas se divorciando de Stephanie e devolvendo a honra de Viviana. Stephanie avisa que não vai dar o divórcio a Willy. Ela chama a Abigail de velha sem vergonha. Abigail ordena aos gritos que a perua deu fora. Viviana chega e dá de cara com a rival. Chegou a hora do Momento Spoiler, onde você vê um pouquinho do que acontece na segunda-feira. Moacir abre a porta de sua casa e dá de cara com Antônia, morrendo de felicidade ao rever o amigo. Piedade tenta fazer Carlos Daniel enxergar que mesmo que Paulina estivesse afim de Douglas, ela era uma mulher livre para gostar de quem quisesse, apesar de não achar que isso realmente tenha acontecido. Carlos Daniel segue duvidando dessa tal amizade dos dois. Ele reclama de Paulina ser a presidente da fábrica, alegando a tradição, e Piedade manda o neto esquecer essa lorota de tradição, pelo amor de Deus. A vovó muda de assunto e agora quer falar sobre Paola. Viviana enfrenta Stephanie, que não deixa barato e a chama de vagabunda. A maluca pergunta quanto Viviana quer cobrar pelo tempo de diversão que proporcionou a Willy. Viviana se revolta e avisa que não vai retirar mais denúncia alguma, até porque Willy vivia atrás dela prometendo mundos e fundos, e lhe levava para passear no carro dele todo dia, até que se cansou e bateu nela. Stephanie acha que é tudo mentira e grita que prefere Willy preso a vê-lo casado com essa asinha. Stephanie sai vaiada pelo povo da vila. Carlos Daniel se recusa completamente a receber Paola em sua casa.
Piedade lembra que Paulina não quer abandonar a irmã e agora ela é uma pessoa muito influente na mansão. Carlos Daniel não dá o braço a torcer e ressalta que nem mesmo Paulina será capaz de convencê-lo a aceitar aquela bruxa de volta. Silvano dá um documento para Emiliana entregar para Paulina. Em seguida, Paulina descobre que o diretor autorizou que ela vá visitar Paola 2 vezes por semana. Abigail começa a passar mal de dor no peito com falta de ar e tudo. Viviana pede socorro aos vizinhos. Abigail é carregada para dentro de casa e não consegue melhorar. Viviana implora a Deus para não levar sua madrinha. Por mais que Antônia duvide, Moacir tem certeza de que ela só saiu da cadeia por causa dos Bracho. Piedade anuncia que vai pedir a opinião de Paulina sobre o assunto da volta de Paola à mansão. Carlos Daniel volta a repetir que não quer nem a sombra dessa mulher em sua casa. Piedade recorda que a megera tem todo o direito de voltar para lá, infelizmente. Paola finge uma melhora na fala diante de Paulina, que paparica a irmã. Paola pede roupa nova, bonita e sensual para ficar linda para Carlos Daniel. E Paulina fica desconfortável. Paola revela que falou com Carlos Daniel e Piedade e mente que eles concordaram que ela volte para a casa dos Bracho quando melhorar. Paola se deleita relembrando que vai ficar para sempre ao lado de Carlos Daniel, enquanto Paulina segura o choro. Paola diz a Paulina que em sua casa estão os seus filhos e está confiante de que Carlos Daniel vai perdoar sua travessura, certa de que ele vai se render assim que ela fizer um mero carinho nele. Paulina lembra que a irmã está doente. Paola afirma que vai se recuperar, assim como se recuperou do acidente e foi curtir a vida com Douglas Maldonado. Paola recorda que Douglas até confundiu as duas. Paulina fica nervosa enquanto a megera jura que agora vai se aquietar, pois quer voltar a ser a senhora Bracho. Abigail diz a Viviana que não está melhorando e ela sai correndo para ir à farmácia. Na rua, Willy aborda Viviana para ameaçá-la. Ela avisa que não vai retirar a denúncia, ainda mais agora que sua madrinha está infartando por culpa de Stephanie. Viviana ordena que o maluco a solte e o ameaça de prisão novamente. Isabel chega na casa de Moacir e ele diz que tem uma surpresa para ela. Isabel começa a procurar pela casa e encontra Antônia. As irmãs se abraçam emocionadas. Na prisão, Paulina chega à conclusão de que Paola tem direito de voltar e retomar seu lugar. Mendive aparece e vê como a enfermaria mudou. Ele só lamenta que não há um remédio especial para a paciente do leito 3. Paulina propõe dar o dinheiro necessário para importarem esse medicamento do exterior. Ela revela que é milionária, graças à doação de um ricaço. Stephanie passa mal sozinha em casa. Willy entra às pressas e dá de cara com a esposa sentindo dores. Stephanie acha que o neném vai nascer agora. Willy se estressa e exclama que isso não é hora, além do fato de que ela quase matou a madrinha de Viviana. Willy anuncia que fugirá da cidade, assustando Stephanie. Isabel atribui a soltura da irmã a Grumete ter recuperado a memória. Isabel, Moacir e Antônia conversam sobre a prisão. Antônia manda a irmã parar de acolher crianças necessitadas. Isabel culpa a Antônia por ter pedido dinheiro. As irmãs quase discutem, mas Moacir ordena que elas se reconciliem. As duas se acertam na hora. Isabel propõe ir com Antônia agradecer a família do Grumete. Paola conta para Galícia que o milagre de sua melhora aconteceu novamente, visto que os médicos da Europa também atestaram que ela ia morrer quando sofreu o acidente. Elvira embarca no teatro, simulando uma emoção perto da paciente coitadinha. Paola pede ao doutor que ele convença Carlos Daniel a aceitá-la no seio familiar dos Bracho de novo. Willy avisa a Stephanie que vai fugir com o dinheiro que sobrou. Ela lembra que vai usar essa grana para o hospital agora, mas ele exige saber onde está o dinheiro e que o hospital seja pago pelos irmãos dela. Willy exige saber onde está a grana. Stephanie diz que está na bolsa. Willy recolhe a mixaria, enquanto Stephanie agoniza de dor. Galícia telefona para Carlos Daniel, o convocando a ir visitá-lo. Agora que o doutor já foi avisado, Paola conta para Elvira que quer a visita de Paulina novamente para dar continuidade ao plano. Elvira lembra que Paulina só tem permissão para ver a irmã 2 vezes por semana e já gastou essas 2 visitas.
Paola não liga e tem certeza de que Paulina vai dar um jeito. Patrícia chega na casa de Stephanie e parte com ela para arrumarem as coisas para ir ao hospital às pressas. Paulina pede a permissão de Silvano para visitar Paola novamente, pois ligaram da clínica avisando que ela está passando mal. Silvano atende o pedido na mesma hora, super solícito, mas em pensamento confia que Paulina vai cair na lábia dele. Galícia informa a Carlos Daniel que Paola está melhorando, lutando contra a ciência. Além disso, a megera precisa agora de carinho afetivo da família. Carlos Daniel se recusa, pois detesta e despreza Paola. Stephanie conta para Patrícia que bateu boca com Viviana e Abigail e agora a velha está morrendo. Para piorar, Willy quer fugir da cidade antes que seja linchado. O telefone toca e Patrícia atende. Carlos Daniel jura por Deus que não vai permitir que Paola volte para sua casa e sugere que Galícia vá atrás dos muitos amantes da vilã para fazerem companhia a ela. Galícia lembra que não é bom que ele enfrente um escândalo. Carlos Daniel entra em razão e aceita colaborar com o doutor. Willy avisa a Patrícia que vai viajar e ela deve levar Stephanie para o hospital. Stephanie grita que quer falar com ele. Willy desliga o telefone na hora, a deixando surtada. Carlos Daniel pede para ter uma conversa com Paola. Ela se faz de vítima, se comparando a um papel de seda que pode voar com um ventinho. Carlos Daniel lamenta que ela não voe, pois todos teriam descanso. Ela pede para ele não criticá-la, até porque o amou muito. Carlos Daniel garante que nunca vai perdoá-la. Patrícia informa a Piedade que Stephanie está internada no hospital graças a Willy. Adelina fica muito preocupada ao ouvir a vovó no telefone. Piedade conta para a querida que a filha dela vai entrar em trabalho de parto. Patrícia pergunta de novidades e Elvira informa que a qualquer momento o bebê vai nascer. Carlos Daniel recomenda que Paola vá procurar seus amantes, pois ela não vai voltar para a casa dele. Ele gira a cadeira dela com ódio. Paola se diverte se fazendo de vítima e diz que ele está matando-a. Carlos Daniel deixa claro que não ligaria se ela morresse. Paola garante que nunca amou ninguém como ama ele. Já ele exclama que a odeia muito e decide parar de vê-la. Paola lembra que amava as crianças e até mandou sua gêmea para casa. Carlos Daniel refuta o argumento, até porque ela nem sabia quem era Paulina. No mesmo momento, batem a porta e Carlos Daniel abre, dando de cara com Paulina. Carlinhos fica ansioso para tirar o gesso e mostrar para a mamãe como melhorou. Piedade acha bom que vejam como compensar o atraso dele nas aulas. Carlinhos também quer logo começar a ter aulas de equitação. Ele pergunta quando será o julgamento e Piedade responde que será logo. Depois que ele sai, Adelina se mostra uma pilha de nervos sobre sua filha. Piedade garante que logo logo vão vê-la. Adelina fica nervosa para saber se já nasceu o neto. Enquanto isso, no hospital, Heloísa garante que de amanhã o filho de Stephanie não passa. Stephanie reclama que o covarde do marido não vai estar nem com ela quando o bebê nascer. Paola finge felicidade por Paulina estar lá lhe visitando e enrola até finalmente pedi-la para interceder com Carlos Daniel pelo perdão dele. Paulina enfrenta Carlos Daniel por não perdoar Paola, vê se pode uma coisa dessa. Ele pede para falar com a amada depois e avisa que está indo embora. Paola suplica para os dois ficarem e que Carlos Daniel segure sua mão. Carlos Daniel se recusa. Paulina se oferece para segurar, mas Paola grita que quer que Carlos Daniel faça isso. Abigail tem certeza de que vai morrer e acha melhor que isso aconteça. Viviana implora o perdão da madrinha. Ela revela que Willy a encontrou para pedir que a denúncia seja retirada, mas não vai fazer isso pois ele vai pagar. Carlos Daniel pega na mão de Paola. A megera se vitimiza e Carlos Daniel lembra que ela está assim graças a ela mesma, que estava com o mundo inteiro em vez de estar na casa com o marido. Paulina manda Carlos Daniel parar com essa tortura. Paola implora pelo carinho e perdão dele. Carlos Daniel mostra que Paulina amou mais seus filhos do que Paola. A vilã pergunta se ele quer sua irmã ao seu lado em vez dela. Verônica entende o porquê Stephanie foi surtar com Viviana, provocando assim uma briga com Leandro. Verônica detona Viviana e Leandro detona Willy, gerando um impasse.
Ela insinua que essa defesa toda dele é por outro motivo, mas não se prolonga no assunto. Leandro sai, deixando Verônica em dúvida se ele ainda ama a ex. Paola lembra a Carlos Daniel que é esposa dele. Carlos Daniel não se importa, avisa que ela nunca mais vai voltar para casa dele e sai em disparada. Paulina vai até a irmã e Paola ordena que ela interceda a seu favor. Ela lembra como ele nunca resistiu às suas carícias. Paulina pergunta se a irmã não se arrependeu. Paola deixa claro que não, pois fugiu de uma casa chata, 2 crianças mimadas, uma velha alcoólica e uma cunhada histérica. Paulina culpa Paola por Stephanie ser assim.